Olá, nesse exercício nós temos uma planilha contendo o nome de um produto, valor do produto, um percentual de aumento, o novo preço e a classificação. Vamos elaborar um formulário que contenha então, como entrada de dados, o nome do produto e o valor deste produto. No caso seria o valor unitário. A partir disso nós temos a tabela 1, que baseado nesse valor unitário, ele realiza um percentual de aumento, né? Aumento sobre esse valor unitário, gerando um novo preço. Se o produto custar até R$ 50, 5% de aumento, entre 50 e 100, 10% de aumento, acima de 100, 15% de aumento. Então nós temos com essa tabela o preenchimento deste campo mais este campo. E a classificação? A classificação nós usamos a tabela 2, de tal forma que esse novo preço, sendo até R$ 80, a classificação seria barato, entre 80 e 120 normal, entre 120 e 200 caro e acima de 200 muito caro. Muito bem, então o que nós observamos é que para o formulário, esse percentual de aumento ele não consiste de um dado de entrada, porque esse dado vai ser calculado através de um processo, digamos, de um comando condicional, por exemplo. Tá? Da mesma forma, a classificação. Os únicos dados que nós precisamos realmente no formulário é o nome do produto e o valor ou preço unitário. Então vamos acessar lá o VBA, ok? Vamos inserir aqui um formulário. Tá? Então nós temos aqui um formulário. Muito bem, vamos chamar aqui o formulário, pode ser o userform 1, que é o nome que aparece aqui, né? O caption dele, vamos colocar aqui, por exemplo, um cadastro de produtos, por exemplo. E vamos colocar um label com o nome do produto. Então aqui no label 1 seria o nome do produto, ok? A fonte seria o que? Tamanho 12, por exemplo. Tá? Então nós temos aqui o nome do produto, né? E aí um label constando o nome desse produto. Vamos ampliar um pouco mais o formulário e vamos aumentar aqui um pouquinho o text box, ok? Então, a princípio, a fonte deste text box seria 12 também. O nome seria text nome, por exemplo, ok? Aqui seria, vamos colocar LBL nome, né? No label. Aí vamos colocar um outro label aqui. Esse outro label consiste então, aqui seria valor, né? LBL valor. E aqui seria o preço unitário, por exemplo. E vamos colocar a fonte de tamanho 12. Preço unitário. Vamos colocar o P maiúsculo. P maiúsculo aqui. Opa. Aqui. P maiúsculo. Então, preço unitário. 2 pontos. Ok? Preço unitário. Muito bem. Vamos colocar um text box com esse preço unitário aqui, que seria alguma coisa como sendo texto valor. A fonte seria, no caso, tamanho, por exemplo, 12. Muito bem. Vamos ampliar um pouco mais. Colocamos aqui um botão. Um botão, por exemplo, OK, né? Então, esse aqui seria o botão OK. Então, vamos chamar aqui
botão OK, né? E no caption seria apenas o OK maiúsculo e a fonte, por exemplo, tamanho 12, botão grande. Então, essa seria a ideia do formulário. OK? Então, eu tenho aqui as informações referentes ao o nome do produto, o preço unitário. Então, se nós executarmos aqui o formulário, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, cadeiras, né? No valor, por exemplo, de 100. Né? OK. Bom, na verdade não faz nada, né? No clique do botão OK, ele não tem nenhum procedimento aqui, nenhum processo. Tá? Muito bem, então. Então, clicando duas vezes no botão, né? O que nós temos que fazer agora é a seguinte situação. Como nós temos que identificar alguns elementos da nossa planilha, que elementos? Nós temos que saber, de uma certa forma, né, que a quantidade de cada produto ele vai ficar numa linha. E ao executarmos o nosso formulário, ele vai acrescentar linha a linha, né, linha a linha, cada um dos produtos. Para isso eu tenho que saber exatamente quantas linhas existem na planilha. Ele vai calcular a quantidade de linhas e a partir disso ele vai gerar uma nova linha, que seria no caso a quantidade de linhas mais 1. Então, observando aqui, o que nós temos? Nós temos então uma variável chamada find_row, né, do tipo inteiro. Okay? O que faz essa variável? Então, find_row é igual, né, a cells de quem? Rows, ponto, count, vírgula 1, contar, né, quantidade de linhas, ponto, end, ponto, row. End de quem? Né, xl up, ou seja, de baixo para cima. Ok? Como eu quero que o meu novo dado fique na próxima linha, eu faço find_row é igual a find_row mais 1. Muito bem, o primeiro dado então eu vou inserir aonde? Eu vou inserir na linha nova, coluna 1, ponto valor. É o que? É o texto nome, ponto texto. Ok? E na coluna 2, que eu tenho? Eu tenho um texto valor, ponto texto. Ok? Então tem esses dois elementos aí. Né? Muito bem. Se eu executar agora o meu formulário, se eu colocar lá cadeiras, colocar o valor aqui de 100, no clique do mouse ele tem que colocar a cadeira e 100. A cada clique do mouse ele vai colocando novos elementos. Se eu mudar aqui para 200, automaticamente ele muda lá. Se eu mudar aqui, por exemplo, para um sofá, né, ele muda lá também. Ok? E se eu mudar os dois, né? Por exemplo, uma mesa, né? Eu tenho aqui a mudança, né, do conteúdo gerando um novo dado. Muito bem. Então, olhando a planilha, nós temos que o nome está aqui, assim como o valor. Precisamos calcular o percentual de aumento e o novo preço. O percentual de aumento eu tenho essa tabela que aparece aqui, né? E o novo preço é o que? É esse valor do produto somado com o percentual de aumento. Okay? Muito bem. Então, voltando lá ao código, né? Antes de nós fazermos essa alteração, podemos criar aqui uma variável chamada, por exemplo, preço, né? Do tipo double. E aí, essa variável preço recebe quem? O texto valor ponto texto. Né? E aí, como é uma variável do tipo double, vamos fazer uma conversão, CDBL, né? Porque
no meu formulário, todos os campos que entram normalmente são string. E aí, nesse caso, ele faz uma conversão implícita. Quando eu uso o comando cdbl, por exemplo, no caso para double, ele faz uma conversão utilizando uma função. Muito bem, então, fazendo a modificação aqui, por exemplo, eu posso colocar o preço aqui agora. Ok, então se eu executar novamente, eu teria aqui, por exemplo, um sofá com valor, por exemplo, 123,78, por exemplo. Eu coloco lá, então automaticamente ele já me coloca aqui um novo valor. Ok? O que eu tenho que fazer agora é verificar, baseado nesse novo valor que aparece aí, vamos usar essa tabela para calcular a porcentagem. Muito bem, então. Então, no cálculo da porcentagem, o que nós temos? Se esse preço que aparece aí for menor que 50, então a minha porcentagem é igual a 0,05%. Caso contrário, se for, vamos colocar else if aqui, se o preço for menor ou igual a 100, ou seja, estiver entre 50 e 100, então a minha porcentagem será de 0,1, 10%. E caso contrário, a minha porcentagem será igual a 0,15, 15%. E aí um end if. Aí os cells find row, vírgula 3, que é a coluna 3, que é o do aumento, value, Quem que é esse valor? Ou seja, qual é a porcentagem? Como que eu calculo a porcentagem? É o preço multiplicado por essa porcentagem que aparece aqui. Ok? Então, neste caso aqui, se nós executarmos aqui, então, por exemplo, colocando sofá, vamos colocar inicialmente 45. Então, vamos colocar 40. Ok? 40. Então, aparece aqui 40, 5% é 2, ou seja, menor que 50. Se eu colocar aqui, por exemplo, 60, ele já vai dar 10%, que seria 6. Tá? E se eu colocar um valor acima de 100, 110, por exemplo, ele vai colocar 15%. Tá? Então, para cada valor, ou seja, do preço unitário, eu tenho uma porcentagem, que é um percentual de aumento. Okay? Muito bem. Daí, o que falta fazermos? Falta calcular o novo preço. Então, o novo seria igual ao quê? Ao preço, por exemplo, se fosse o caso fazer a conta, seria o quê? 1 mais esse percentual aí, tá certo? Seria o preço, o novo preço. E aí, os cells, find row, vírgula 4, ponto value, é igual a esse novo. Bom, se eu fosse trabalhar apenas em inserir o novo preço, que seria a soma, a soma de quem? De preço mais o conteúdo do find row que está na coluna 3, eu teria também como um comando alternativo, vamos colocar como comentário, find row, vírgula 4, ponto value, é igual ao preço que nós calculamos, mais os cells find row, vírgula 3, ponto value, que é aonde está a porcentagem de aumento. Ou melhor, na verdade é o valor, é a porcentagem atuada sobre o valor. Ok? Muito bem. Então, se eu executar agora, se eu pegar agora um produto, um baú, por exemplo, que custe, por exemplo, 40, então ele vai colocar automaticamente, aqui é o preço, faltou a multiplicação, multiplicado por 1 mais a porcentagem. Então vamos fazer aqui novamente 40, então seria 42. Aqui, se eu colocar, por exemplo, 60, ele vai dar 10%, então daria 66. E se eu colocar 120, ele vai dar 15%, 138. Tá certo? Muito bem, então,
Falta agora calcular, né, aquela mensagem, né? Ou seja, esse novo preço precisa ser avaliado aqui para que ele gere uma classificação. Então vamos apagar aqui, né? Vamos apagar aqui só para nós, ao executarmos, nós temos mais espaço aí. Muito bem, então, quando eu tenho, né, esse novo preço, se o novo... Opa! Vamos lá então. Aqui. Se o novo for menor que 80, então, qual é a mensagem? Mensagem é igual que produto barato. Caso contrário, né? Else if o novo for menor ou igual a 120, é isso? 120? Então, vamos observar se é 120 mesmo, né? 120. Ok, entre 80 e 120, né? Tá certo? Se acontecer isso, então, ele fala que o quê? A mensagem é igual a produto normal. Ok? Else if, ok? Então, se o novo for menor ou igual a 200, então a mensagem vai ser igual a quê? Produto caro. Vamos ver lá, mensagem. Inicialmente barato, normal, caro e o outro muito caro. Então, se não for, nesse caso, se for muito caro, então eu tenho que produto muito caro. Ok? Um end if aqui. Usei a variável message, que é do tipo string. Então vamos lá em cima e definimos aqui, né? Vamos definir aqui, tá certo? Vamos colocar aqui mensagem do tipo string. Ok? Mensagem do tipo string. Bom, então na última coluna que eu tenho cells, né? Find row, vírgula, já colocamos a coluna 3, 4 na coluna 5, né? Ponto valor é igual a mensagem. Ok? Vamos fazer um teste então e verificar se está ok, né? Certo? Vamos voltar à planilha lá, né? Vamos voltar à planilha e fazer a execução para ver se está ok, né? Então vamos colocar cadeira, por exemplo. Se eu colocar aqui 40, ele vai me dar 2%, é um produto barato, por quê? O 42 ele é menor que 80. Se eu colocar aqui 80 no preço unitário, ele passa a valer produto normal. Ok, 10%. E se colocar 120, né, automaticamente ele passa para produto caro. E se eu colocar aqui então 200, ele vai passar a ser um produto muito caro. Ok? Daí nós temos que até o momento o que nós fizemos foi apenas a elaboração da planilha. Ok? Somente a elaboração da planilha. Para que a gente possa então agora colocar um botão lá no formulário, a gente insere aqui um módulo, né? Insere um módulo e insere, por exemplo, um procedimento aqui, uma sub, chamada, sei lá, vamos colocar uma sub formulário, né? Uma subformulário. E aqui user form1.show. .show para que eu possa mostrar o meu formulário. Ok? E aqui eu já posso então, né, colocar um botãozinho aqui. Por exemplo, vamos colocar um botão aqui, tá? E a gente faz a associação com o formulário. Então clicamos fora, clicamos aqui, ele abre o formulário, né? Vamos colocar aqui um certo baú, né? E vamos colocar aqui o valor de 100, ele vai gerar, né, um produto normal. Ok? Então, a princípio, o que se tem
nesse processo de desenvolvimento do formulário, né, é você gerar um formulário que atende a aquelas necessidades.